Olá, eu me chamo Gustavo e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Redux para quem já entende de React. Então eu imagino que você seja alguém que já estudou React, já tem todos os conceitos sobre o que é um componente, como funcionam as propriedades desse componente, qual a diferença entre um componente funcional e um componente de classe, como funciona o estado interno de um componente e como você pode alterar o estado de um componente filho ou o estado de um componente pai a partir daquele filho, que você tenha isso bem firme já, todos esses conceitos. Se você não entende nada de React, com certeza esse vídeo não é para você, pois você não vai conseguir aproveitar muito. Redux por si só é um conceito complicado, é bastante coisa pra gente aprender, você vai precisar criar alguns projetos você mesmo até que você realmente firme esse conteúdo. Mas então vamos lá. Tem bastante chão pela frente e eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas se ele ficar muito longo talvez eu separe ele em alguns vídeos. O que eu vou fazer aqui? Eu criei esse projetinho aqui ontem, ele é uma to-do list com React puro, né? Vou deixar o link na descrição, você pode dar um clone na master. Tem duas branches aqui, tem a master e tem a do Redux. Essa aqui já é com uma implementação feita, mas talvez essa implementação aqui não seja igual a que eu vou fazer no vídeo, porque eu vou fazer ela em tempo real aqui enquanto eu tento explicar pra você. Certo? Então você vai ali, pega o link, a gente vai dar um git clone aqui. Beleza, tá aqui o projeto, eu vou abrir ele no VS Code. Vou abrir um novo terminal aqui e vou instalar as dependências, npm i para fazer isso, e vou cortar o vídeo para não ficar muito longo. Beleza, as dependências foram instaladas, eu vou dar um npm start para iniciar o projeto e apresentar ele para vocês. Depois eu preciso mostrar para vocês uma imagem com os conceitos básicos do Redux, talvez forme um pouquinho melhor assim o fluxo dele, para que você comece a entender. Então esse aqui é o projeto Redux, porque é uma to-do list utilizando Redux. Muito criativo. E aí você pode digitar aqui alguma coisa e dar Enter, que ele vai adicionando tarefas, certo? Você pode marcar as tarefas como feitas, que aí o ícone vai se tornar um X amarelo e a palavra vai ficar grifada aqui, representando que a tarefa já foi concluída. Você pode fazer isso para todas se quiser e pode excluir tarefas. E você também não pode adicionar uma tarefa com o mesmo nome. Ele simplesmente não deixa, é o identificador único dessa tarefa. Então é bem simples, com certeza absoluta, você não precisa de Redux para uma aplicação desse tamanho. Na verdade nem React seria necessário para criar isso daqui, mas apenas para a gente ter, para que eu tenha alguma coisa palpável para mostrar, eu fiz esse projetinho aqui. Bom, eu vou primeiro apresentar mais ou menos a estrutura do projeto. Eu criei ele utilizando o Create React App, então esse aqui é o template gerado pela ferramenta, certo? Mas eu coloquei o componente app para dentro dessa pasta components e coloquei todos os outros componentes customizados aqui dentro também. Então aqui está o nosso app. O index eu não cheguei a tocar nele, ele está exatamente como ele foi criado. E aqui no app eu vou exportar um fragment que tem o header e o main. O header ele é simplesmente o título e o subtítulo, não tem nada demais, é um componente funcional. E no main eu vou exportar o to-do container, que é o nosso componente principal. Por enquanto, como eu não estou utilizando o Redux, o estado que vai conter as nossas to-dos está aqui no container, certo? Então, dentro do state tem as to-dos e aqui tem os métodos para adicionar, excluir e alternar o estado de concluída ou não para aquela tarefa. Eu passo isso como parâmetro, o adicionar para o to-do input, que é esse componente aqui, incluindo o botão, e os demais métodos eu passo para o to-do list. Então vamos dar uma olhadinha aqui no to-do input, como é que ele está. Aqui eu tenho no estado o que está sendo digitado em tempo real. Obviamente a gente precisa de alguma maneira para controlar aquele componente, já que ele é um componente controlado pelo React. E aqui eu tenho o add to-do, que vai de fato chamar o add que está sendo passado por parâmetro, colocando esse estado aqui como parâmetro para que ele utilize para criar uma nova tarefa. Ele é bem simples assim, vocês podem dar uma olhada com mais calma aí, pausa o vídeo, eu tenho pouco tempo para falar aqui na realidade, então eu não
não vou ficar me estendendo muito. E a to-do list vai ser o componente que lista as tarefas, obviamente. Ela retorna uma UL que tem dentro a chamada desse método render items, que vai retornar os LIs, que por sua vez são list groups do Bootstrap. Eu utilizei Bootstrap para não ter que fazer muito CSS. E aí os botões vão ter aqueles métodos que estão sendo passados como parâmetros para o onClick deles, e é simples assim, não é nada complexo, então acho que dá para entender bem tranquilo. Vamos falar então como é que é mais ou menos o fluxo do Redux. O Redux ele é composto por 3 partes principais. É a Store, ou State, que é o teu estado global, as Actions e os Reducers. O estado ele é um objeto imutável. Você nunca vai alterar ele de fato, você vai sempre copiar ele. Você tem o seu estado aqui, você vai copiar ele, clonar, alterar esse clone e colocar esse clone no lugar, para ter algum tipo de tracing assim do que foi alterado naquele estado, ter uma espécie de histórico. Então tenha isso em mente. Actions são modelos do que vai ser alterado dentro do estado. E essas actions vão ser geradas por action creators, que vão ser enviadas para os reducers. São as actions que vão receber um parâmetro para alterar alguma coisa no estado. Mas a lógica do que vai ser alterado entre o parâmetro e o estado de fato vai ficar no reducer. E o que é um reducer? O reducer ele é uma função pura, ou seja, uma função que não tem efeitos colaterais. Ele tem uma entrada e ele tem uma saída, ele não faz nada além disso. Tem uma entrada e uma saída e ele não faz nada no meio que vai alternar alguma coisa na sua aplicação, certo? Isso é uma função pura e os reducers são exatamente isso. E os reducers servem para alterar a propriedade na Store. Então cada um dos seus componentes vai estar atrelado a uma parte da sua Store. Isso vai ficar muito mais claro quando eu estiver já com o projeto implementado para eu poder explicar de novo. Eu vou voltar nessa imagem aqui depois, mas só para a gente ter um pouquinho de conceito de como é que funciona o fluxo. Então tá, a gente tem aqui o nosso componente do React, tá? Digamos que ele é um botão e ele tem um onClick aqui. Esse onClick tem como função um Action Creator, tá? A gente vai passar para o Action Creator uma propriedade. Essa Action Creator vai gerar uma action, que é um comando para o Reducer. A action vai ser enviada para o Reducer. E o Reducer vai alternar a Store, que a partir do provider do React Redux vai ser enviado de volta para o nosso componente e para todos os componentes que estiverem utilizando aquela propriedade específica da Store relacionada a esse Reducer. Mas vamos lá então, vamos começar. Aqui na pasta de componentes eu vou criar uma nova pasta chamada Redux. E aqui dentro outras 2 pastas, uma chamada Reducers e outra Actions. Beleza, então aqui dentro eu vou criar o nosso primeiro arquivo, que vai ser a Store. E vamos criar um Combined Reducers. Beleza, então vamos configurar nossa Store. A gente precisa importar Create Store. Isso vem do Redux. E precisamos importar, nesse caso aqui, o Combined Reducers, que a gente ainda não criou, não exportou nada, mas já vai vir desse arquivo aqui. E vamos dar um export the full create store. Create store, passando Combined Reducers. Eu vou colocar as ferramentas de desenvolvimento do Redux para poder utilizar a extensão no navegador. Então para isso eu vou fazer const DevTools, que vai receber, agora sim, tá? Vamos configurar o nosso Combined Reducers. A gente vai exportar no default Combined Reducers, e aqui a gente vai ter o nosso objeto que a gente vai colocar cada um dos reducers aqui dentro para que eles sejam exportados de maneira conjunta para dentro da Store, que vai ser exportado por sua vez para o provider. Vamos já configurar esse provider então. No arquivo index você vai precisar importar aqui o provider, que esse aqui vem do React Redux. Vamos colocar ele aqui envolvendo nosso app, e a Store vai vir
do nosso arquivo store. Components Redux store. Beleza, a configuração é essa aqui. A gente vai ter erro de compilação aqui porque a gente ainda não instalou essas ferramentas, então vamos fazer isso. Vou dar um npm i --save redux e react redux. Eu vou cortar o vídeo novamente porque isso aqui vai demorar um tempinho. Então terminou de instalar ali, nem demorou tanto quanto eu imaginei. Vamos dar de novo o npm start aqui para iniciar a nossa aplicação. Beleza, iniciou a nossa aplicação aí, ela ainda está funcionando teoricamente, praticamente também. Então vamos lá, está configurado o nosso Redux, mas a gente ainda não está utilizando ele, obviamente. Tá. Por enquanto vamos fechar esses arquivos aqui. Vamos começar pelo input, porque ele tem só o método add e eu acho que é mais fácil fazer um método primeiro, e daí a gente vai ter todo o fluxo assim, vai ficar mais fácil de entender. Eu vou só tirar o parâmetro aqui do add e eu vou recortar ele daqui. Ele não vai estar mais no to-do container. Vamos então criar um arquivo chamado to-dos actions dentro da nossa pasta actions, e aqui eu vou exportar uma action creator, certo? Então, para isso eu preciso criar uma função que vai ter esse nome add mesmo, mas lembra que eu falei, as action creators, elas exportam uma action, uma ação. Elas nunca vão ter uma lógica, a menos que você esteja chamando uma API, fazendo uma chamada para uma API assim, para o back-end. Aí sim, vocês vão exportar, mas aí você também vai ter que utilizar alguma outra ferramenta, alguma outra biblioteca como o ReduxTank. Vai fazer mais sentido a lógica estar aqui, mas nesse nosso contexto a lógica precisa estar lá. Aqui eu vou exportar, retornar aliás, um objeto. Esse objeto vai ser uma action. As actions precisam obrigatoriamente ter um type como propriedade. Ela vai ser testada lá dentro do switch que vai ter no Reducer, então ela precisa ser uma chave única. Eu vou chamar de add, tudo maiúsculo. Normalmente a gente vai colocar tudo maiúsculo aqui nesse caso, com underline separando as palavras. A sua action pode ter ou não um payload. Nesse caso eu vou ter. O que é um payload? Payload é qualquer parâmetro que você queira passar para dentro do seu Reducer. Esse nome não é obrigatório, payload não necessariamente precisa ser esse nome. Normalmente a gente utiliza por convenção. Aqui eu vou passar o to-do, que está sendo recebido por parâmetro aqui, e é praticamente isso. Eu vou tirar aqui a lógica, então vou recortar ela, e bom, essa aí é a nossa action, tá pronta. E aqui na nossa pasta Reducers, eu vou criar então o nosso arquivo de Reducers. Vai ser to-dos Reducer. E eu vou colar aqui a nossa função, por enquanto eu vou deixar ela comentada. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso criar o nosso Reducer de fato, que é uma função pura, lembre-se disso. Então, como é que eu faço isso? Export default, vai ser uma arrow function, vai ter um state e uma action como parâmetros. Aqui a gente precisa definir um padrão para esse state, qual que vai ser a inicialização padrão dele. Para isso eu vou criar aqui em cima uma constante initial state e ela vai receber um array vazio. E aqui eu atribuo esse initial state. Então tá, aqui eu vou ter um switch, como eu já disse, que vai testar o action.type. Por padrão eu vou retornar o estado que está sendo passado aqui. E aqui eu vou testar um case add, por quê? Porque a gente criou aqui o type add, então eu estou testando o type aqui. Caso esse type seja do tipo add, eu vou retornar essa nossa lógica aqui. Beleza? Então, else aqui. Lembra que a gente recortou isso daqui do componente, então a gente estava utilizando this, mas nesse caso não vai mais ser this porque a gente está dentro do Reducer. Então vamos remover esse this daqui. Então caso state.todos, não, caso state
porque o próprio estado vai ter as to-dos aqui, ele não vai ser um objeto com uma chave to-dos, mas como era no caso do componente. Então eu testo aqui, eu faço um map pegando apenas o nome do to-do. Caso ele não inclua o nome, aí eu vou adicionar. Caso ele já tenha esse nome, ele não vai adicionar, porque eu não posso ter duas to-dos com o mesmo nome. Aqui não vai ser mais to-do, vai ser action.payload, que vai ser, no caso, o parâmetro que a gente passou lá na Action Creator. E aqui, ao invés de set state, como a gente não está dentro de um componente, eu vou ter que fazer um pouquinho diferente. Eu vou retornar o estado alterado, não diretamente. Então eu vou ter um array aqui, e eu vou dar um spread no nosso state. Vou adicionar essa to-do que está sendo passada pelo payload aqui. Action.payload e o estado de done, ou seja, essa to-do já está resolvida, a tarefa já foi concluída? Não, por padrão ela não vai estar concluída, então eu já estou passando false aqui. Se não, eu retorno o estado. E esse aí é o nosso método add, colocado dentro de um reducer. Beleza, acho que está pronto o nosso reducer, vamos tentar utilizar ele então. A gente vai ter que ir então no input aqui. Tá, e como é que eu pego agora a Action Creator aqui dentro para utilizar ela, já que eu não estou passando ela por parâmetro? Para isso a gente vai precisar as chaves da nossa store, certo? Então aqui eu ainda vou estar recebendo como props. Mas vamos lá então, vou importar o connect que vem do React Redux e eu vou importar o bind action creators que vem do Redux. E eu também vou importar o método action creator add do nosso arquivo to do actions. Beleza, estou importando isso aí. Aqui eu não vou mais exportar o componente em si, eu vou exportar a resposta do método connect, que vai ter como parâmetro então o nosso componente, certo? E aqui em cima eu vou criar uma constante que, vamos lá, eu vou mapear o dispatch para as propriedades desse componente aqui. O que é o dispatch? É um método que dispara as actions a partir dos action creators. E eu preciso mapear isso para as propriedades do componente para que a partir delas ele consiga de fato chamar as action creators, certo? Então eu vou criar aqui um map dispatch to props. Ele vai ser um método que tem o dispatch como parâmetro e ele retorna o bind action creators, que tem como primeiro parâmetro um objeto, que vão ser as nossas actions, e como segundo parâmetro o dispatch em si. Beleza? E aqui dentro eu vou botar o add, que é a nossa action creator que a gente vai estar utilizando. No connect, o primeiro parâmetro é sempre o map state to props. Aqui a gente não vai utilizar. Como a gente não tem aqui o state, a gente não vai utilizar nenhuma propriedade da nossa história, a gente vai utilizar só as action creators, a gente passa nulo e o map dispatch to props. Mas isso aqui ainda não vai funcionar, porque no momento que a gente tentar adicionar alguma coisa, ele vai de fato adicionar ao estado, mas a gente não vai conseguir listar ainda, porque a gente está listando a partir do estado do container e não do estado lá da nossa store. Mas a gente, como eu coloquei as ferramentas de desenvolvimento, eu posso utilizar essa extensãozinha aqui no Chrome, que ela vai ter o nosso estado aqui, vai ter o estado global para a gente ver aqui como é que tá. Então vamos tentar adicionar alguma coisa, eu espero que funcione. Vamos ver, cachorro. Adicionamos, tomara que tenha funcionado. Vamos no log monitor. Tá aqui, ó, tem uma action com um payload cachorro, mas acho que não foi passado para o nosso estado. Muito provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa. Bom, vamos tentar primeiro fazer então a listagem a partir do state, a partir do estado global.
para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então na nossa to-do list, eu vou remover tudo isso daqui, deixar só a partir do props lá. Então eu vou vir no to-do input, vou copiar aqui os nossos imports e vou colocar isso também no to-do list, e eu vou copiar também o export aqui, para a gente não perder muito tempo. Eu vou tirar o export default daqui, vou copiar o nome do componente aqui, vou substituir aqui embaixo, que agora não é mais to-do input, é to-do list, né? Que a gente está passando. E a gente não vai utilizar o método add aqui, a gente vai utilizar os outros métodos, por enquanto a gente deixa assim mesmo. Mas eu vou criar aqui então o método state to props, para a gente poder pegar as propriedades do state e refletir isso de fato no nosso componente. Então isso é uma arrow function que retorna uma expressão que tem um objeto dentro. E aqui a gente vai ter o to-dos, que vai ser state.todos. Ah, eu sei o que eu fiz de errado. Eu sei o que eu fiz de errado e por que não funcionou. Só tinha uma action. Só que essa action não passou para o nosso reducer. É porque eu esqueci de fazer uma coisa fundamental. Eu esqueci de importar aqui no nosso combined reducers para passar para store a nossa chamada da função pura. Não faz o menor sentido. Então eu já vou... Vamos salvar aqui. Vamos passar, ao invés de nulo, o state como o primeiro parâmetro do connect. Beleza, vamos agora importar aqui então no combined reducers o nosso reducer para que ele tenha de fato algum tipo de ação. Reducer. Isso aí. E aqui a gente vai dizer todos. Beleza, aqui no combined reducers a gente exporta um objeto que vai ser de fato passado para store. Então essa chave todos aqui é ela que vai ser o nosso array que a gente vai poder mostrar no componente. E ela vai ser toda vez atualizada a partir do todos reducer. Certo? Vamos salvar, teve um erro, é porque eu tentei importar como objeto, mas eu tinha exportado como default, parou de dar erro, eu acho, vou tentar adicionar de novo, ele até adicionou aqui. Aparentemente está funcionando. Vamos ver aqui na nossa extensãozinha. Teve uma action e aqui no state a gente tem no todos um to-do que de fato tem o que eu digitei ali na caixinha, e o done está igual a false. Se eu tentar alterar aqui ainda não vai funcionar porque a gente não passou os outros métodos ali para dentro, mas vamos implementar eles então agora. Na to-do list a gente vai fazer o seguinte: vamos recortar tudo isso daqui do to-do container e vamos excluir o estado desse container aqui porque a gente não vai utilizar mais. Beleza, agora no nosso to-dos actions a gente vai colar isso aqui, todos aqueles métodos que a gente tirou lá do to-dos container, e vamos transformar eles em actions. Export const. Eu não posso chamar de delete porque esse método já existe no JavaScript, então eu vou chamar de delete to-do. Aqui eu vou ter um retorno que também é uma action. Vai ser isso aí. Esse aqui vai ser o delete. Eu vou ter o to-do name como payload. Vamos recortar a lógica dele e colocar lá no nosso reducer. Aqui no reducer a gente pode copiar o add. No delete a gente vai ter o type delete. E eu vou colocar isso aqui. Vou retornar o state eu acho que é isso. Eu estou copiando o estado aqui, dando um filter, pegando o nome de cada uma das to-dos e vendo se é igual ao gatinho.payload, que está sendo enviado por aqui como parâmetro. Aqui, to-do name. E caso não seja esse nome, ele vai retornar. Então ele só vai excluir aquele item ali. Eu acho que é isso. Aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui não vai ser uma action creator. Isso aqui vai ser um método
que vai só me auxiliar lá no Reducer. Então eu vou colocar ele aqui em cima. Vamos definir ele ali, deixar ele paradinho por enquanto. E esses aqui de baixo também é a mesma coisa, eles vão retornar um type. Esse aqui vai ser o mark as done. E esse aqui vai ser o reset. Acho que é isso. Aí eu preciso tirar a lógica deles daqui. Vou copiar uma só, né? Porque eles são iguais. Ambos chamavam change to do state. Vou colocar eles aqui. Eu vou copiar o delete dessa vez. Mark as done. Vou retornar, seja lá o que for que eu retorne desse change to do. Aí eu vou fazer a mesma coisa pro reset. Vou passar o estado e a action. State e action. Tá, beleza, aqui eu vou ter que fazer algum tipo de alteração lá para ao invés de enviar um nome aqui, eu tenho que enviar to do mesmo. Então eu vou ter o nosso parâmetro e aqui eu vou colocar action.payload.dom e aqui ao invés deve ser e aqui ao invés de set state eu vou retornar os to-dos e eu acho que é isso. Agora no nosso to-do list eu vou ter que fazer um pouquinho diferente aqui no delete e no outro. Ao invés de passar item.name, eu vou passar o item. Que eu vou alterar de item name vai ser... Eu vou dar um reset to do ou mark as done. Vamos ver se funciona. E se funcionar, que bom. No to-dos container a gente não tem mais então os métodos, eles estão todos agora aqui no reducer. Vamos testar. Beleza, o adicionar está funcionando. Mark as done não funcionou. Mark as done is not a function. Ah, claro. Novamente, não vai funcionar a menos que a gente importe o bind action creators, que a gente já até já importou aqui na realidade, mas a gente precisa importar os nossos métodos aqui. Então vai ser o delete to do, o mark as done e o reset to do. E isso aqui eu preciso passar no map dispatch to props aqui embaixo. Beleza, agora vai funcionar. Tem que funcionar agora. Beleza, não funcionou. Map cannot read property map of undefined. Interessante. To-dos reducer. É porque eu estou tentando pegar de to-dos, né? Mas na realidade é o nosso próprio state aqui. Vamos de novo, tá difícil. Marcou, desmarcou. Vou fazer mais alguns aqui. Desmarcou certinho. Vamos apagar. Apagar não está funcionando, claro que não. This.props.delete passando item.name is not a function. De fato ele não é uma função mesmo, porque a gente mudou o nome lá no action creator, mas aqui a gente não mudou, né? Então, delete to do. Vamos de novo, mais uma vez. Essa é a última, prometo pra vocês. Tá excluindo, agora sim. Haha. Chupa universo. Qualquer coisa, vamos adicionar. Vamos dar uma olhadinha aqui no nossas ferramentas de desenvolvedor para ver o que acontece. Qualquer coisa está aqui. Vamos mudar o estado para done igual a true.
Então igual a false, agora a gente remove e a gente não tem mais nenhuma to do aqui no estado global. Acho que a gente terminou. Vamos ver. O que está acontecendo aqui? Vamos fazer o fluxo todo de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem nosso componente de to-do input, por exemplo. A gente chama o método add. Esse método add vai chamar o add, que é uma action creator. Essa action creator vai dar um dispatch. A gente não vai ter que usar o dispatch, né? O dispatch vai ser chamado pelo connect mesmo, na nossa action. Então vamos dividir a tela aqui e eu vou tentar acompanhar isso aqui. Vamos lá então. Nosso componente do React. A gente tem o nosso input aqui. Tá? O input, ele chama o add, que está vindo a nossa action creator, né? Aqui. Essa action creator, ela sofre um dispatch aqui do map dispatch do props pelo connect, e ele vai enviar a partir do add aqui um payload que a gente vai passar por parâmetro, que esse payload é o que a gente digitar na caixinha, o que tiver no estado desse componente aqui, não no estado global. Vamos passar esse payload lá para o nosso reducer. Ele vai verificar no action.type, que a gente está passando um type aqui, obrigatoriamente. No action.type ele vê, é o type add? Sim, então vamos fazer essa lógica aqui. Ele pega e altera o estado, adicionando o que a gente passou em action.payload, que no caso é a nossa to-do, era só o name que a gente digitou no input. Isso é enviado, no caso a gente passou aqui, né, a gente sofreu o dispatch, estamos no reducer, e ele vai fazer a alteração na propriedade to-dos, naquela chave que está no Combined Reducers, aqui. Ele vai fazer a alteração nessa chave apenas. Se a gente tivesse mais de uma chave aqui, elas estariam sendo alteradas pelos seus respectivos reducers. Cada propriedade vai ter o seu próprio reducer. Beleza? E a partir disso, a nossa store vai sofrer a alteração e vai atualizar os componentes que estiverem utilizando aquela propriedade to-dos ali, vai alertar eles de que alguma alteração ocorreu no estado e passar pelo map state to props, que a gente chama aqui. Pelo state, ele vai mapear para as propriedades a propriedade to-dos, e a partir do this.props.todos a gente dá um render items que vai de fato renderizar na tela de volta para o nosso componente aqui, aqueles itens que foram enviados pelo reducer. Então isso aí é todo o fluxo. Eu sei que é bastante coisa, eu demorei um tempo para entender todo esse conceito, para firmar bem esse conteúdo. Eu criei um projeto pessoal para fazer isso. Você pode até dar uma olhada no código-fonte desse outro projeto, chama Bilhetinhos. Deem uma olhada aqui, baixem o código-fonte e vejam como que eu implementei. A gente tem bem mais propriedades no Combined Reducers, temos muitas Action Creators para você dar uma olhada. E foi a partir desse projeto aqui que eu consegui tirar todo o conhecimento necessário para eu absorver toda essa complexidade do Redux. Então dê uma explorada aí e qualquer dúvida comenta aqui embaixo no vídeo. Se possível eu vou te responder, eu vou tentar te ajudar. Eu não sou nenhum mestre, eu sou um aluno, assim como você, sou seu colega, não sou professor, mas eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, beleza? Dá um gostei aí, compartilha com seus amigos. Eu vou trazer mais conteúdo bacana aqui pro canal. Cada coisa que eu for aprendendo eu vou tentar fazer um vídeo aqui documentando o que eu aprendi e tentando explicar um pouco. Esse vídeo aqui ficou bem longo, eu vou ter que editar ele, não sei quanto tempo que eu já tenho de gravação. Eu tenho certeza de que vai dar bastante edição, bastante trabalho. Então dá aquele like aí. E é isso aí, meu. Eu vou ficando por aqui. Valeu!